Estamos de volta aqui, esperando o Marcelo entrar para ver se a gente consegue restituir para ver se a gente consegue restituir o som do Marcelo. Vamos aguardar o Marcelo. Venha, Marcelo. Entrou. Vamos esperar agora a torcendo para que a gente consiga agora restituir o som do Marcelo. Alô? Ô, rapaz, voltou? Voltou, voltou. Agora estamos reconectados e é, deu aí Bom, algum bug, porque você travou, ficou rodando assim, e aí quando a sua imagem voltou, você não tinha mais o som. pô, que pena. Peço aí para as pessoas que estiverem com a gente, se quiserem dar o feedback sobre a qualidade do som do Marcelo e minha, né, principalmente do Marcelo. Bom, voltou? Você está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Tá. Eu estava perguntando essa relação entre duas empresas tão distintas, né? Tão de tamanhos, de proporções tão distintas, é, porque normalmente essas empresas elas têm estruturas muito mais sólidas, fragmentadas, pessoas que se envolvem com pedaços menores, não é, da atividade, né, e cuidam de setores menores da atividade. Eu imagino que o meu estúdio as pessoas sejam mais polivalentes, né? Elas tenham que transitar de um lugar para outro, e isso pode causar algum estresse na relação entre o meu estúdio e essas empresas grandes, ou não, isso não é uma verdade. Olha, eu não sei se seriam problemas que aconteceriam dentro dessa relação entre as duas empresas, né? Claro, você pegar uma empresa de 30 pessoas para uma empresa de 2.000, 3.500 pessoas é um universo muito longe, né? Então, você tem sim, numa estrutura menor, pessoas fazendo mais coisas ou não sendo só focado em uma parte do processo e abraçando o processo como um todo. Mas do ponto de vista de entrega e de contratação, a minha visão, você independente do tamanho da empresa, você é contratado para entregar aquilo que você se predispõe e que você tem capacidade. Então, acontece muitas vezes de empresas verificarem se você, como uma empresa menor, tem condição de atender a necessidade deles. Então, nesse momento, você começa a setar certas expectativas. E claro, sempre a demanda por uma régua mais alta te puxa junto. Mas só que você tem que saber a hora de parar, porque justamente é o que você falou. Às vezes você tem, em um processo, 5 especialistas. E no seu caso, você tem uma pessoa para os 5 processos. E aí, É claro, a isso. velocidade de resposta ela é diferente. E aí Mas entra no. o papel do líder não fica mais sofisticado quando você precisa administrar esse grupo reduzido para fazer face a essa demanda, às vezes um pouco, vou até arriscar dizer, um pouco arrogante de empresas grandes. Muitas vezes você é, sim, cobrado como se fosse uma empresa naquele mesmo nível de estrutura. Às vezes acontece esse tipo de coisa assim. Mas, em contrapartida, claro que você não depende só de um ponto de contato. Então, quando a gente fala dessa liderança numa grande empresa, que pode até forçar um pouco a barra para você, como uma empresa pequena que talvez não tenha um nível de estrutura para atender daquela maneira que ele gostaria, mas você tem outras pessoas no processo que acabam apaziguando um pouquinho disso. Então, eu não vejo, eu não tenho lembrança de algo que tenha me marcado nesses 13 anos, que fosse um momento ali de estresse ou desentendimento grande entre a gente, que é uma estrutura menor, para uma empresa muito maior. Pandemia. Chegamos, chegamos.
Você sabe que tem um vírus aí fora que está matando gente, né? Está sabendo disso? Falaram alguma coisa a respeito disso, né? É verdade, É, parece é que tem verdade. gente que ainda não percebeu a gravidade, mas vamos falar um Tem uns pouquinho sobre. poucos aí, né? É, Vamos deixar nesse nível de poucos que não perceberam ainda a gravidade ou estão nesse processo de negação. sim. É, eu acho que assim, veio para. Isso que está acontecendo com a gente, muita gente fala, e veio para ficar, sim. Veio para mostrar que para botar a gente no nosso lugar, né, para tirar um pouquinho da arrogância de alguns e para mexer e balançar todo o ecossistema, né? Então, é algo que gravíssimo, né? Que tem muita gente passando muito perrengue e sofrendo bastante com isso que está acontecendo. Mas é algo que a gente tem que olhar e falar assim, vai passar? Vai passar. Mas pode acontecer algo parecido? Pode. Então, assim, a gente está vivendo um momento de readaptação, de aprendizado e que está impactando em todas as esferas que a gente tem. Eu acho que a essa altura a gente já aprendeu que vai passar, mas ele não vai passar, ó, dia X, lá de sei lá que mês, passou. Volta todo mundo às coisas do jeito que era. Não será dessa forma, não é? E se você puser na linha do tempo os ciclos, né, as fases, né, de saída desse momento mais extremo, eu queria que você, dentro da tua visão, linkando com os empreendimentos que você tem, me dissesse o que liderança e criatividade tem a ver com isso. Bom, que essa situação que a gente está passando vai deixar marcas e vai mudar bastante a questão do comportamento do indivíduo, das empresas, das relações, isso vai acontecer, né? Então, eu vi até recentemente que acho que o Nubank, Google, Facebook, XP já vão ficar de home office até o final do ano. Twitter, Zidog vai ficar para sempre, enfim, tá acontecendo uma mudança muito grande. E aí, quando você tem empresas gigantes, empresas grandes, médias, pequenas, cada um tem a sua dificuldade e as suas barreiras aí para enfrentar dentro dessa situação que a gente está passando. E quando você fala de liderança, nesse momento eu acho que aquela balança do chefia e liderança tem que estar muito alinhada, sabe? De você olhar da maneira mais pragmática, de você olhar, analisar, sim, os riscos, de você administrar a questão de pessoas, a questão do tempo, a questão dos resultados da entrega, sabe? Tirar um pouco o coração, que é difícil, Que porque é o modo sobrevivência, né? você vai precisar desse coração, mas nesse primeiro momento você tem que olhar fatos, dados, números, projeções e falar assim, bom, é isso, sabe, ter real o que pode acontecer. Então, acho que assim, a primeira coisa que a liderança precisa num momento desse é serenidade e clarear tudo que tem na frente para poder enxergar o que pode acontecer. Eu sei que isso é óbvio Seria falar de. pragmatismo, pragmatismo. Sim, pragmatismo e, assim, quais são os resultados que podem acontecer no curto, médio e longo prazo. Essa é a parte mais pragmática da história. Aí você entra com a parte do exercer, praticar a liderança dentro desse exercício da chefia, que é o quê? Você ter tato, você ter, sim, sensibilidade, você olhar possibilidades, você acreditar. Acreditar que vai dar, acreditar que é possível, acreditar que o outro pode. Né? Eu já ouvi, inclusive, numa live que você fez, acho que foi a primeira, com o Roberto, se eu não me engano, que ele falou, putz, eu tive que deixar o cara lá na fábrica e confiar que a coisa ia acontecer. Então você tem que acreditar
que as pessoas têm condição. E isso é uma característica de liderança que precisa ser muito exercida. Porque as pessoas ficam com medo, né? Vai todo mundo para casa, virou férias. Virou férias. Putz, a pessoa vai parar, vai fazer não sei o quê, vai sair com o cachorro, vai cozinhar, vai brincar com o filho. E aí você fala assim, putz, cadê a crença que a coisa vai acontecer de maneira diferente, mas que vai acontecer? Então, esse papel da liderança de acreditar, de ter empatia. Empatia é fácil falar, difícil pra cacete para fazer, porque você precisa sim se colocar no lugar do outro, sabe? Aquela coisa que a gente fala, home office. Qual que era o home office tradicional? A pessoa fica em casa, tem um dia de home office ou outro, e ela fica em casa, às vezes, enfim, por questões de deslocamento, por questões que, ele está na casa dele, ela está na casa dele. O nosso As crianças estão na escola, né? Isso, então a esposa Na está live, na live passada teve um comentário que ela falou assim, ó, meu home office aqui com as crianças parece a Serra Pelada. Sacanagem. Mas é isso, é você falar assim, agora está todo mundo home office, mas você pode cobrar como líder, ou como gestor, ou como chefe, você pode cobrar que a pessoa trabalhe e entregue da mesma maneira que ela estivesse dentro da empresa, ou que ela estivesse no home office padrão velho, né? Padrão antigo. Não, porque a pessoa está com os filhos, a pessoa está dividindo com a esposa, com o marido, o casal está ali se dividindo, ou seja, está todo mundo tentando trabalhar, cuidando dos afazeres, e as pessoas que tinham a possibilidade de ter alguém para ajudar em casa, não tem mais. Não tem mais caso ela tenha decidido deixar a pessoa em casa e, se possível, continuar bancando a pessoa. Você tem que lavar no banheiro, tem que lavar banheiro, tem que lavar a louça, tem que fazer comida, tem que... Quanto mais você lava, mais aparece. Quanto mais você passa aspirador, mais aparece pelo de cachorro e por aí vai. Né? Então, assim, coisas que a gente não fazia antes, e aí entrando nesse momento atual que a gente tem, nesse cenário, junto com uma mudança monstruosa em 3 grandes pilares. E eu vou tentar trazer um pouco para o pessoal corporativo. Deixa eu só fazer o comentário aqui. Teve alguém falou, não consegui ver o nome, falou, tem que usar o chapéu do respeito, né? Que é um pouco isso que você está dizendo. Eu diria, nesse momento, tem que usar o sombreiro do respeito, né? Aquele chapelão assim do respeito, né? Um pouco mais de empatia, talvez a compaixão, algumas vezes, né? Você ter compaixão, né? Em algum momento, né? E o Roberto Restivo te dá a confirmação, é isso mesmo, né? E não dá para pedir para a empregada fazer home office. A Adriana aí, sua ilustríssima e grande amiga Adriana Bastos, né? Que é uma das qualidades que eu não citei aqui, que eu deveria ter citado, né? Ser filho desses 2 maravilhosos, Adriana e Zé. Mas diga lá os 3 pilares. Aí só um parênteses rapidinho, dá para pedir para a empregada fazer o home office sim, você liga com ela no WhatsApp e ela vai te mandando fazer, olha, limpa ali, limpa aqui. Usa esse produto, usa aquele produto, né? Sim. Bom, eu tive recentemente uma aula de cultura, né? Estava pensando justamente em um projeto novo para desenvolver que envolvia a questão cultural das empresas, né? Então, um trabalho de cultura. E nessa aula que eu tive, foi com a Marta, com a Estel, 2 pessoas maravilhosas, e falou assim, a gente estava falando quais são os 3 pilares. Eu falei, putz, são pessoas, processos e a organização e a empresa. Falei, bom, são indivíduos, relações e a organização. Você tem esses 3 pilares que vão ser que estão sendo bombardeados, estão sendo obrigados a sofrerem mudanças. Então, quando você fala, putz, eu estou falando de cultura do indivíduo, tem a ver com o comportamento do cara. Eu estou falando da cultura nas relações, os ritos, os símbolos e os sistemas da organização. Ou seja, tudo isso segurando
uma relação de trabalho que está sofrendo uma alteração monstruosa. Aí quando você É um pega... organismo vivo, né, Marcelo? É um organismo vivo com quase resultado, ou procedimentos, ou ações, ou atos, ou consequências independentes, né? Eles formam uma outra pessoa, né, no Eles são, conjunto de todas as coisas. eles são isolados e conectados, eles são individuais e coletivos ao mesmo tempo. Porque, sim, a relação que eu tenho, tipo, eu tenho um propósito compartilhado. Quais são os meus vínculos afetivos? Eu estava dentro da companhia, agora eu não estou mais. Eu estava dentro da organização, agora eu estou em casa. Ou seja, qual que é o significado para mim como indivíduo hoje? Qual que é o meu modelo mental? Quais são as minhas motivações? Assim, tudo isso está sofrendo mudança. Você pega um momento de pandemia onde a nossa urgência para de ser aquele relatório para ontem, aquele projeto para ontem, o trânsito, pegar o filho no colégio, ou fazer isso, ou fazer aquilo. Ele deixa e passa a ser uma urgência na saúde, passa a ser uma urgência para o cuidado. Então, assim, olha como está mudando. E olha como muda abruptamente. Então, o meu olhar não é mais o que eu tenho para entregar ontem. O meu olhar é na segurança, é na saúde, é como estão os meus pais, meus avós, meus Seus colegas, funcionários. família, meus funcionários. É o todo. Você começa a olhar, sim, para o cuidado, para a saúde e para o ser humano. Coisa que a gente, às vezes, não estava olhando, às vezes. Muitas vezes o dia a dia consome de uma maneira que a urgência está focada em outro lugar. Então, A saúde era uma dádiva, né? Era uma coisa dada. Né? Então, assim, nunca esteve na agenda, né, do líder empresarial, a não ser pagar um plano de saúde, né, e tal. Mas muda, a escala muda, né? E aí o item preservação da saúde fica em primeiro lugar. sim, e quando você fala preservação da saúde, não é questão do, pode acontecer algum problema com aquele meu funcionário. Porra, eu posso perder ele e ele pode acabar para todo mundo, né? Assim, o buraco é mais embaixo. A gente hoje está há mais de 60 dias no home office. Quando a gente decidiu fazer o home office, não estava anunciado ainda a quarentena. A gente teve uma semana anterior, pré-vai, não vai, a gente desmontou tudo. A Mas gente você já já está... tinha home office antes, Marcelo? Não, a gente, por miopia, achava que não dava. Tem problemas? Tem coisas para se melhorar? Tem. Essa é a graça da coisa também. Mas obrigou a gente a fazer algo que a gente não acreditava que daria certo. E aí vai entrar um ponto, tá bom? Vai entrar a questão da tolerância. Então, assim, quando eu pensei em pandemia para esse nosso bate-papo, me vieram dois pilares violentíssimos, que era urgência e tolerância. Né? Então, quando eu falo de urgência, a minha urgência está para as minhas entregas, para uma São Paulo que vive 24 horas por dia. Estou falando de São Paulo, tá? Mas, assim, enfim, para a correria do dia a dia. Hoje, a minha urgência muda de lado, ela muda para o cuidado, ela muda para as pessoas, ela muda para a saúde. A tolerância que antes não havia no sentido, você pode falhar, você pode errar, você pode, de repente, não cumprir um prazo e ter que renegociar esse prazo. Cara, pré-pandemia era muito difícil isso. E aí, até fazendo um paralelo com o que você me perguntou, sim, quando essa empresa grande, de 3 mil funcionários, contrata a empresa de 30, de 20, e a empresa dá uma falha que poderia ter acontecido. Poderia acontecer. Ela não é tolerante. Porque, porra, eu te contratei para você me entregar, mas, nossa, aconteceu um problema. Pô, mas aqui na empresa, se um sai, o outro já cobre. Você fala, eu não tenho esse outro para cobrir. Então, assim... Quer dizer que achatou. Mais ou menos, claro que, assim, guardadas as devidas proporções, mas houve um achatamento da visão, né, de possibilidades de falha ou possibilidades de intercorrências que podem causar rupturas naquele processo que era tido líquido e certo como exigido, não é isso? E eu bato na questão da palavra da tolerância. Eu acho que assim a gente passou ou vai passar a ser mais tolerante
com os riscos, mais tolerantes com um monte de problemas que podem acontecer, porque justamente a gente não está acostumado a trabalhar da maneira que a gente está trabalhando. Eu estou falando muito no viés de serviço, tá? Que é onde eu estou inserido. Isso me remete à palavra mais humano, mais humanidade. Sim, sim. Quem erra é o ser humano, né? Tudo bem, o computador às vezes aparece tela azul, mas e trava, dá pau, mas quem erra é o ser humano, né? Então, por N fatores externos, mas eu acho que junto com a tolerância sobe a empatia, porque pode acontecer com você, e aí você derruba um pouco a arrogância. Então, eu acho que sim, numa escala, as empresas começam a se organizar para ser um pouquinho mais, não é competitiva a palavra, mas está mais de igual para igual. É voltar, assim, a ser humano Voltar de origem. do que ser empresa, né? Porque aí você Entendi. começa, espera lá, como que essa relação funciona, porque não deixa de ser uma relação de pessoas para pessoas. E a nossa economia está caindo cada vez mais para a questão, você tem a pessoa jurídica, você tem a pessoa física, você tem a mistura dos dois, que são os freelancers, enfim, você tem um formato de trabalho que essa mobilidade está sendo acelerada. Tá Eu certo. tinha, eu Essa tinha discussão, Marcelo, essa discussão do erro humano dá o gancho para a gente falar um pouquinho sobre o IPRC. Eu queria falar para as pessoas que a gente começou às 6, tivemos uma interrupção, né? E às 6h30, 6h30 e pouco, a gente recomeçou a live. Então, ela vai passar um pouco das 19 horas, né? Então, dá um pouquinho mais de tempo para a gente falar. Fala um pouco que quer dizer esse treco? IPRC. O IPRC é uma sigla para Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental, tá? É um projeto que o meu estúdio, junto com a S2 Consultoria, que é uma empresa de compliance focada no fator humano, no olhar, né, do ser humano, a gente viu a possibilidade de criar algo num universo que não estava sendo muito explorado. Aí já me corrijo. Deveria estar sendo explorado por iniciativas menores. A gente falou, por que a gente não faz algo para ganhar o mundo, ganhar espaço, que é o quê? Olhar o risco comportamental. Porque, assim, a gente reclamar que a coisa não está funcionando, olhando para as questões que a gente... É só ligar o jornal aí, vai vendo um monte de coisa errada que vem acontecendo no nosso país, relacionada, assim, à corrupção, relacionada a um monte de ações antiéticas, enfim. E a gente falou assim, bom, por que a gente não pode trazer todo um conhecimento de comunicação, de mensagem, de um olhar lúdico para um universo mais ácido, mais complicado, né? Porque você falar de assédio sexual, falar de assédio moral, falar de discriminação, suborno, apropriação, cara, a gente vê muita coisa acontecendo. E o responsável por isso é o ser humano, né? Quem É um instituto decide. de pesquisa que faz estudos e proporciona consciência, né, para desvios de conduta éticas. É isso? Ó, ele tem quatro frentes, o Instituto. Uma vai ficar um pouquinho adormecida, que é a parte de eventos aí, né? Que a gente não sabe como, mas a gente vai se adaptar para eventos online, enfim. Mas uma das frentes é uma frente de pesquisa, tá? Então é pesquisa, entender um pouco. Eu tenho que entender do comportamento. E outra, eu tenho que entender sem. A gente não está falando de empatia, eu tenho que entender o que levou o outro. Por que se tomou ou não essa decisão. Então, assim, você tem uma frente de pesquisa, a gente tem uma frente de cursos e formações, e a gente tem uma outra frente de soluções para as empresas, de conscientização. Porque como que você vai mudar empresas para organizações? Né? Como que você vai mudar o todo se você não olhar para o indivíduo?
Então, tem tudo a ver com o que a gente vem falando, desde liderança. Liderança tem a ver com pessoas, qualquer mudança cultural tem a ver com o começo do indivíduo. Então, sim, eu preciso estimular a reflexão, eu preciso estimular a mudança de dentro para fora, do indivíduo para o grupo, do grupo para a organização. Então, o objetivo é, através de cursos, soluções, conseguir impactar aí a sociedade. Me parece que tem um mercado amplo. Me parece que tem um mercado amplo aqui no Brasil, no mundo como um todo, mas o foco está sempre voltado para coisas que estão fora dos limites da ética, das boas práticas, né? E às vezes a própria organização tem uma cultura muito forte, né, voltada para ações antiéticas, né? Não é questão do indivíduo, é uma questão até de mercado, né? Você está convivendo numa estrutura mercadológica em que você tem essa cultura instalada. Então, transcende o domínio do indivíduo. Como é que você encara essa aí? Mas perfeito a sua colocação, mas você também não acredita que quem pode mudar toda essa estrutura continua sendo o indivíduo? Né? Então, a gente está falando, eu vi até que o Roberto colocou aqui, cultura organizacional. Eu preciso trabalhar o indivíduo. O ideal é que eu consiga pegar cada vez que está mais lá numa situação ou numa posição de decisão e que vai matar no peito e vai fazer essa mudança. Porque quando você fala a empresa está inserida num mercado ou num formato de trabalho que acaba estimulando atitudes e ações antiéticas ou de desrespeito ao ser humano, ao colaborador, mas sempre foi assim. Ou eu jogo o jogo ou eu não jogo o jogo. Mas quem que vai virar esse jogo? Continua sendo o ser humano. E é aquele cara que está na liderança. E a liderança, aí a gente volta lá atrás, num cargo Então, de responsabilidade. tivemos exemplo vivo, né? Com essa questão da Lava Jato, né? Isso é o que aparece, isso que a gente viu, né? Porque o holofote ele é também político às vezes, né? Mas onde um punhado de gente respeitável, um punhado de gente bacana perante a sociedade foi para a cadeia. Por quê? Porque viveu, né, durante muitos anos tem um nome isso que eu não estou me lembrando o nome, nessa relação instalada, onde os atores são, né, pessoa física, pessoa jurídica, governo, todo mundo no mesmo baile. Você tem... É triste. Nossa, você falou, você vai visualizar tudo, né? Você até perde o... Onde eu quero chegar com esse meu comentário é que, às vezes, porque quando a gente fala assim, corrupção tem de rodo no Brasil, em todos os níveis, né? Em níveis, em esferas diferentes, de tamanhos diferentes, né? Chega a um ponto assim que você pode trabalhar, né? É possível trabalhar, e acho que tem um mercado grande, porque com toda essa atenção voltada para né, estancar a questão da corrupção, com uma fiscalização mais dura, muitas empresas precisam se reeducar. Né? É esse nicho que você está buscando, não é isso? Sim, e a gente falou um pouquinho lá atrás, eu acabei de ver que o Carlos aí... Fala aí, Novix, tudo bom? Acabei de ver aqui que ele colocou a questão do cultura igual comportamento, mais símbolos e mais sistema, que está diretamente ligado aos nossos 3 pilares de indivíduo, relações e organização. É ali que você tem que atacar, porque você ataca, sim, o indivíduo e ele tem condição de trabalhar nos sistemas, de trabalhar em todos os pilares. Então, eu acho que assim, esse olhar e cada vez buscando a conscientização de todas as esferas, você tem a chance de conseguir um resultado melhor. E aí tem um ponto bem interessante que a gente bate bastante... Só um minutinho, desculpa te cortar.
resultado melhor. Você está falando resultado melhor no que tange a, a diminuição ou a eliminação de práticas inadequadas. É esse o resultado que você se refere, né? Eu acho que é um resultado para o ecossistema como um todo. E sim, esse olhar da ética, da transparência, da coisa sendo feita da maneira que ela deveria ser feita, já é um puta E uma resultado. pergunta aqui. Então, envolve trabalho de conscientização e cursos de como descobrir as atitudes antiéticas, certo? É isso? Tem isso também, eu acho que você tem que atacar em todas as frentes. Você precisa munir as pessoas de conhecimento. Então, assim, vamos lá. Sem conhecimento e sem entender os porquês, você fica, às vezes, preso numa caixa dentro da caverna. Sempre foi assim. Lembra a historinha do macaco, né? Que sobe, os macacos batem na banana, na escada, e no final ninguém sabe porque está apanhando, é porque sempre foi assim. Então, assim, você conseguir trabalhar essa questão cultural com conhecimento e, acima de tudo, que aí era até esse ponto que eu ia puxar, sem demonizar, porque aquele negócio, quando você demoniza, você cria uma... Porque eu estou demonizando ou aquela conduta, a partir daí eu me sinto inatingível, né? Porque eu nunca faria isso. Então, eu demonizei aquela atitude, eu criei uma barreira, e essa é a maior armadilha que eu posso ter. Porque como eu acho que nunca vai acontecer comigo, eu não me interesso por saber mais ou ficar atento. Quando eu vejo, talvez eu possa estar enfiado eu possa ter entrado nesse rolo todo. Então, o fato de você não demonizar e você olhar com empatia, sim, entender os porquês e conscientizar, trazer reflexão e abordar esses temas, assim, com transparência, de maneira direta, objetiva, ou seja, estimulando essa conscientização, você tem mais chances, sim, de mudar as coisas. Mas, assim, é uma coisa que não é da noite para o dia. Isso me parece um processo bem bacana, né? Assim, se ele acontece dentro dessa lógica que você acabou de descrever. O clássico, devo dizer que o clássico, pelo meu entendimento, não é esse. O clássico é status quo dentro dessa promiscuidade, né? E, de repente, deu M, deu um problema. E aí você dispara um processo não de proativo e Não é positivo de reformulação, você dispara um processo de caças bruxas, não é isso? Que acontece de maneira clássica? Seguindo essa linha, aí sim, acontece de maneira clássica. Eu não sou especialista nesse universo para também viajar demais na questão de como isso é resolvido dentro das organizações, mas assim, o que a gente pode concluir, ou pelo menos ter como uma hipótese, é que assim, as pessoas sabem que pode acontecer dentro da organização, mas é melhor não olhar. Então, assim, o elefante está ali, andando na sala, andando na sala. Enquanto ele não sentar, eu não vou fazer nada. Ah, deixa ele andando lá, ainda não está me atrapalhando. A hora que ele senta no meio da sala e tampa tudo, ou incomoda bastante, eu tenho que reagir. E aí eu vou atrás de medidas de reação e não de Positiva. prevenção. Porque prevenção dá trabalho e não dá resultado tangível. Que até você falou, Marcelo, você está falando que melhores resultados para a empresa do ponto de vista de ética? Sim. Será que isso não vai, de repente, cair o resultado? Isso. Talvez. Será que eu Você não vou entendeu a precisar? pergunta. Você entendeu a pergunta, que às vezes você desenvolve um resultado não financeiro, que é excelente, mas você se contrapõe a um resultado financeiro que, no capitalismo, a gente está sempre buscando os 10, 15, 20% mais do que o ano anterior, né? Então, assim, e aí a gente volta naquela questão. Se a gente não trabalhar o indivíduo, a conscientização, e se não tiver essa mudança, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca ou vai estar sempre buscando essa reação. Porque
objetivo pelo resultado, as metas agressivíssimas. E como que eu vou alcançar essa meta agressiva se eu tenho que investir em coisa que não me traz resultado financeiro, não me traz um resultado lá na planilha? Mas eu vou ter que gastar bastante em treinamento, eu vou ter que gastar em conscientização, eu vou ter que gastar em sistemas. Pô, mas isso não me traz resultado. Então, se quem está lá em cima, se a liderança não olha com esses olhos, vai ser muito difícil para quem É quer. top-down. É top-down. É. Porque tem a ver com sustentabilidade da empresa, né? Porque um dia isso vai dar pau. Mas a gente tem o problema que as pessoas entram e falam, bom, parafraseando o Tropa de Elite, essa pica não é mais minha, né? Então, assim, uma hora eu não vou mais estar com isso, não. Exatamente. Né? Então, Exatamente. desculpa a brincadeira, eu acho que é muito disso. É o que a gente acompanha, modelos de gestão que olham para aquele momento. Então, assim, eu tenho um modelo de gestão de 3 anos, 2 anos, de 4 anos, eu vou trabalhar aqueles 4 anos. E não me interessa que eu vou deixar. Ou não, eu vou fazer do jeito que for para deixar o melhor resultado, mas o como eu vou deixar o melhor resultado não me interessa, porque eu quero sair daquele meu período de gestão como a pessoa que trouxe esse resultado, porque dali eu vou alavancar outros voos. Então, esse olhar precisa mudar um pouquinho, na minha visão. Ainda mais quando você fala no poder público, né? Eu vi que você tem, se eu não me engano, você tem MBA em gestão pública também, né? Pública e privada, né? Sim, eu acabei dando mais ênfase para a privada, né? Mas Da sim, é o privada, ciclo. tá certo. Mas quando você fala na gestão pública, né, o ciclo 4 anos, ele é cruel, né? Ele é cruel, ainda mais que eu quero me reeleger. Aliás, essa lógica, ela interfere em várias coisas, né? Do imediatismo, né? De você fazer... tivemos o Giuliano Dragoni, na semana passada, executivo da área de saneamento, né? Que ele coloca o saneamento como o patinho feio da área de infraestrutura, por quê? Porque os canos estão tudo lá embaixo. Aliás, ontem eu estava assistindo uma entrevista já passada do Leandro Carnal na CNN, e ele falou que ele deu uma ideia para determinados políticos né, que tem essa plataforma de saneamento para começarem a fazer os canos transparentes, visíveis, para as pessoas verem né, a obra acontecendo, o resultado da obra. Né? Porque é um problema sério. Metade da população não tem coleta de esgoto. Né? Metade da população, 48% da população não tem coleta de esgoto. Né? 35 milhões não tem água encanada, tratada, passando. Então, assim, é um desastre. É um desastre a questão do saneamento no Brasil. E ele estava falando exatamente isso, né? Que abordando esse tema. E aí, o que acontece? Você está debaixo de um cobertor curto em que os políticos, né, eles estão sempre voltados para aquilo que vai angariar né, popularidade, né, que vai trazer para ele o seu objetivo maior, que é manutenção do poder, seja para ele ou para o partido, seja lá, não sei o quê. Então é muito complicado essa questão ética dentro do poder público, não? Eu acho que quando você falou, a gente estava falando de ciclos, né? De ciclos de gestão. Se você não pensa um ciclo de gestão integrado, aí volto a dizer, não sou especialista no setor público, então se existir alguma linha de raciocínio dessa que eu estou falando, então já até peço desculpa se eu estiver falando alguma besteira, mas pelo menos não é o que eu percebo. Se você tem uma linha de gestão integrada, você tem maior chance das coisas acontecerem. Então, você falou, né? Eu entro ali para X anos. Então, eu começo a fazer isso. Bom, mas isso não vai me dar popularidade. Isso não vai me dar voto. Ou isso não vai mostrar o meu trabalho. Mexi nos canos. Quem está vendo o cano? Então, é muito delicado, porque aí eu começo a focar em coisas que mais aparecem e não trazem soluções para o que a gente precisa. E o próximo que pega, caso não seja o mesmo, ele
faz algo totalmente diferente. E a gente vive nessas começa e para, começa e para. Eu vou dar um exemplo super besta da própria Roberto Marinho, Avenida Roberto Marinho. Você tem lá era um fura-fila da vida, que era para ter ficado pronto para 2014, para a Copa, né? Não, tá lá. Tá lá, tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Tem dinheiro para cacete, a coisa não foi para frente. Enfim, isso é só eu dei um exemplo besta, tem muita coisa acontecendo. Então, eu acho que a gente falando desses ciclos de gestão, é muito complicado se você não tem um plano ou alguma maneira de restringir a questão do próximo gestor. De não interromper, de como que você dá continuidade. O segredo é trazer o foco para o processo e tirar o foco da pessoa, né? Porque toda vez que você faz a pergunta, não é? Isso daqui beneficia o meu ego ou beneficia o espectro da situação como um todo? Se você responde que beneficia o seu ego, você está fazendo a coisa errada, não é? Está fazendo a coisa errada. Então, Marcelo, trazendo essa questão do poder público é muito grande para a gente aqui. Sim, Né? sim. Vamos falar assim das empresas porque o fator humano, né, é uma das coisas, aliás, a gente precisa se situar um pouco melhor nessa questão do fator humano, porque é em função dele, né, em função dessa submissão à falha, né, é que a tecnologia está avançando cada vez mais na capacidade do homem fazer suas coisas, né? Mas isso a gente vai deixar para uma outra live. Mas no caso das empresas que realmente tem um ambiente que é controlável, tem um genuíno desejo, né, de fazer uma mudança cultural para um estado de coisas mais de boas práticas, então aí entra o IPRC, não é isso? Ele entra para poder ajudar a identificar os riscos comportamentais e atuar nessa frente, né? Então, de treinamento, de solução, de palestra, de curso, enfim, e de outras ações, porque aí você é um novelo, né? Você vai puxando, vai encontrando necessidade, vai trabalhando em soluções para resolver essas questões. Então, maravilha. E você? Marcelo, a gente já está caminhando aí para o final, vamos ficar nos últimos 5 minutinhos. Perfeito. Eu queria falar um pouco, rapaz, vou voltar de novo ao Karnal ontem, né? Que ele falou assim, a pergunta foi, qual foi a dificuldade a última dificuldade que você passou? Ele na CNN, Karnal, né, das celebridades intelectuais de maior renome. Ele falou assim, não, minha última dificuldade foi que eu tive uma alergia porque o produto de limpeza que eu usei para lavar a cozinha me causou alergia. Isso tem alguma coisa tem alguma coisa acontecendo aí, não tem não? Qual é a sua definição de novo normal, Marcelo? De novo normal. Olha, para mim, novo normal, a gente pode falar em vários, né? Tem várias frentes para a gente conversar, mas entrando na Vamos focar na liderança, vamos focar no teu business. Isso. Olhando para a liderança, eu vejo muito mais uma mudança de olhar, ou ajuste de olhar para a questão da criatividade que vai impactar no produto, no serviço que você vende, na maneira de você fazer as coisas, nos seus processos. E a gente falou, criatividade ou disruptiva ou incremental, mas é criatividade. Inovação e criatividade, elas vão caminhar juntas. Então, assim, esse olhar, não é aquele olhar, a empresa vai ser a mais inovadora, vou fazer o novo aplicativo de carros voadores de São Paulo. Não. Como começar inovando com o pouco que você tem, porque a gente está entrando num processo que você vai precisar de fôlego, então você não vai ter investimento e base para sair criando coisas novas. Então, assim, como que eu melhoro? Rapaz, eu ia propor a você a gente juntar uma grana e montar uma fábrica de batom.
Vamos pro álcool em gel, meu. Uns lencinhos de gel umedecido aí. Não, porque na fila do mercado a moça falou assim, eu ia passar batom, nem passei, porque agora está todo mundo de máscara, e vamos ficar de máscara durante algum tempo, né? Então, acho que Eu acho que os fabricantes de batom precisam repensar isso daí, né? É mais ou menos por aí, não é isso? sim, eu acho que assim, também não é uma coisa, acabou tudo do jeito que a gente conhecia, mas vai mudar bastante coisa sim. Para mim, palavras super importantes para as empresas e para os líderes, para as pessoas, sim, criatividade, empatia e colaboração. Por que a gente entra na questão de colaboração? A gente às vezes vê, a gente está até vendo empresas que são concorrentes se juntando para fazer alguma coisa. A gente vai precisar disso, porque a gente vai sair dessa ou vai passar por essa, vai sair todo mundo machucado. Todas as empresas vão sair machucadas financeiramente, do ponto de vista de recursos humanos. Muita coisa está mudando. Então, assim, esses 3 pontos são muito importantes para esse novo normal. Porque querer adivinhar o que vai ser o novo normal vamos levantar a carta aqui. O que a gente sabe é que sim, o trabalho com menos deslocamento é algo, a mobilidade é algo que vem forte. Eu vi um estudo da Gallup de 2017 que falava que em 2022, 42,5% da força de trabalho seria móvel. Essa pandemia só acelerou o processo, cara. Então, porque é que nem eu te falei, eu não achava que funcionaria de maneira todos em casa. A gente está dando nossos pulos. Então, para dar nossos pulos, você precisa ser criativo, porque você sai sem muito fôlego desse novo normal. Então, definir o novo normal é muito difícil, mas que ele veio para ficar, ele veio, e para a gente ter que se transformar. Então, sim, empatia, criatividade e colaboração são 2 pontos muito importantes para o líder e para as empresas. E cada vez, para fechar, cada vez mais a gente já ouviu falar, né? Pessoas amam marcas que amam pessoas. Então, se as empresas não olharem para as pessoas, não olharem para a situação e para as pessoas, do que as pessoas querem, o que essa nova geração quer, o que todo mundo busca, se eu não tiver propósito, se eu não tiver o meu propósito bem claro, como empresa, como profissional, como líder, como indivíduo, talvez eu não me encaixe nesse novo normal tão bem. Então, acho que... Já há indícios, Marcelo, já há indícios de 2 coisas comprovadas, segundo uma estatística que eu recebi hoje, né? Que 2 coisas que caminham juntas e se contrapõem, né? A infidelidade das marcas, né? Um crescimento da infidelidade das marcas, em paralelo com o consumo consciente, né? E o consumo consciente transcende a regra básica do lucro, a regra básica do crescimento, né? Do status, da demonstração clássica de poder, né? Das organizações. E você agora travou de novo. Você deu uma travada outra vez. Espero que quando você volte... Fala, Marcelo. Fala. Estamos de novo com o mesmo problema. Você não me ouve, né? Toda vez que trava, o Marcelo perde som e audição. É uma pena isso. É que toda vez que trava acontece isso. A gente já chegou realmente também no limite aqui. Marcelo, eu vou encerrar. Vamos encerrar? Muito obrigado. Adorei. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado a todos que participaram de valor para vocês. E eu espero ter contribuído aí um pouquinho, né? Os assuntos são muito
abrasivos, são bem legais. Uma pena que tivemos esse problema aí do... Vamos ver aqui. Vamos só para dar o tchau também, porque senão não vamos abrir mais uma hora de conversa, né? Que todo mundo tem o seu compromisso. Vamos ver aqui o Marcelo entrando de novo. Se ele consegue... você consegue escutar agora? Não, não consegue escutar. Não. Então, eu te ouço, você me ouve? agora eu te ouço, agora eu te ouço. Agora eu te ouço. Estou te ouvindo agora estou te ouvindo. Então, mas não quero atrapalhar os agradecimentos. Dá o seu. Eu só quero dizer que semana que vem, excepcionalmente, a gente vai fazer a Líder Live na quarta-feira, às 19 horas, com Marcelo Gabarra. O tema vai ser time autogerido e processos ágeis, dentro dessa questão da liderança. Né? Então, Marcelo Gabarra, diretor operacional do Grupo Imbra, lá da área de aviação, vai ser muito interessante também nessa questão de times autogeridos e a questão também dos processos ágeis. Né? Marcelo é um cara fantástico, eu não perderia se fosse vocês. Nós vamos falar com ele, na quarta-feira e não quinta, porque eu estou cumprindo a agenda que ele pode. Quarta-feira às 19 horas. Marcelo, você quer se despedir? Gente, obrigado, Láudio, pelo bate-papo. É sempre bom conversar contigo. Obrigado a todos que estiveram com a gente aí. Eu vi vários amigos, amigas. E é isso. Uma ótima semana, um ótimo mês e fiquem todos bem. Beleza. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Até a semana que vem. Uma outra Líder Live. Um abraço. Tchau.